Shalom de Alcha, irmãos, peço licença nesse momento para estar na tua presença, aí na intimidade do teu lar, e desde já o meu desejo é que a bondade de Al alcance todos os irmãos em todas as áreas da sua vida. Eu quero nesse momento ter uma conversa com os irmãos, e o teor dessa conversa, na verdade, é uma leitura das Escrituras sob o título de Nós somos o bom perfume de Yahusha diante de Yah. Então nós vamos ler alguns textos com relação a essa realidade que nós recebemos a honra através do madeiro, como participante do madeiro junto com Yahusha, pois nós fomos destinados para o madeiro para receber uma nova realidade de circunstância, de situações e de momento que vai nos trazer edificação, maturidade, dignidade diante do Altíssimo, sendo assistido por Ele em todos os momentos, sabendo que nenhum dos planos dele pode ser frustrado com relação a nós outros que fomos chamados e inseridos na sua família. Nós somos agradecidos ao Eterno por essa realidade. Então eu quero começar aqui em 2 Coríntios 2, versículo 14, onde diz: graças, porém, a Yahweh, que em Yahusha sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vou repetir. Graças, porém, a Yahweh, que em Yahusha sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, nós conhecemos a Yahweh através de Yahusha, porque o único que conheceu o Pai é Yahusha. E Yahusha em nós nos traz essa realidade de vivermos esse conhecimento pela manifestação do poder do Eterno, que nos sustenta, que nos protege e que nos guarda para vivermos o seu propósito. Então nós vamos ver aqui, graça, porém, a Yahweh. 1 Coríntios 15, verso 57. Graças a Yahweh, que nos dá a vitória por intermédio de nosso mestre Yahusha. Em Romanos 8, o apóstolo Shaul nos faz uma declaração sobre aqueles que foram chamados pelo Eterno e tendo revelado o seu Filho em nós outros. Em Romanos 8, 28, ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Yahweh. E o 29, ele responde o porquê, para que nós cheguemos, para que nós alcancemos, para que nós recebemos a semelhança do seu Filho Yahusha. Porque o desejo do Eterno é ter uma grande família, com muitos filhos semelhantes a Yahusha. Romanos 8, verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha, querido, nós temos a figura concreta, definitiva, ampla do madeiro. Mas, na verdade, não foi os pregos que sustentou o corpo do nosso mestre, ainda que
materialmente, aqueles que foram testemunhas oculares desse momento que dividiu a história do povo e a história da humanidade. Na verdade, a realidade que sustentou o corpo do Mestre ali no madeiro foi uma realidade que os olhos físicos não alcançam e a mente humana não consegue dimensionar. Mas a realidade que sustentou o corpo do Mestre ali, o nosso Salvador, a pessoa do Filho do Todo-Poderoso, Yahshua. Yahshua é o seu nome. O nome do nosso Salvador é Yahshua. Então, o poder que sustentou o corpo do nosso Mestre não foi o poder dos pregos, mas foi o amor do Eterno, que levou a uma atitude muito forte, de sacrificar o teu filho, por amor de cada um de nós. Porque nós fomos criados em amor e para o amor. E ele imprimiu esse poder em nós pela presença do Ruach Kadosh, que é a própria realidade do Todo-Poderoso em nós. Porque a palavra fala que nós somos morada do Altíssimo, casa espiritual, morada do Altíssimo. Em primeira carta de Elhana, capítulo 5, verso 4, nos dá uma realidade aqui que somente aqueles que foram destinados para o madeiro recebeu no dia determinado pelo Eterno. Todo aquele que é nascido de Yahweh vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Em Romanos 10, versículo 17, ele fala qual o tipo de fé. Antes, na nossa rebeldia, nós tínhamos fé. Nós tínhamos fé para receber bênção. Nós tínhamos fé para muita coisa. Mas essa fé não tinha condições nenhuma de nos levar à salvação. Pois a fé que nos leva à salvação, ela vem de ouvir a palavra de Yahshua. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Yahshua. E a palavra de Yahshua é a morte do pecador, junto com ele, no madeiro, e na semelhança da participação desse pecador, junto com Yahshua, também participando da sua ressurreição. Então, lá no madeiro, o Eterno, através da instrumentalidade do seu Filho, usando o madeiro, ele matou a nossa morte. Efésios 2, versículo 1 diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E assim nós nos tornamos o bom perfume de Yahshua diante de Yahweh. Sempre nos conduz em triunfo. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando no madeiro. Toda escrita, todo documento que nos condenava diante do Todo-Poderoso,
o Eterno levou lá no madeiro, junto com seu filho, e ele removeu inteiramente toda a dívida que nós tínhamos diante do Eterno. Toda a maldição, condenação eterna e morte por causa do pecado, ela foi removida inteiramente lá no madeiro. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles no madeiro. Fomos aperfeiçoados nele. Colossenses 2, versículo 10. Tendo também nele, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Principados e potestades. Poderia estar aí em outro texto, outra tradução. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Tem um texto que não me recordo agora o endereço, onde diz: Yahshua foi recebido aos céus, à direita do Todo-Poderoso. Anjos, poderes e autoridades estão submissos a ele, estão subordinados a ele. Em todo lugar manifesta por meio de nós a fragrância. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Yahshua vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Yahweh em aroma suave. O Eterno aceitou a nossa justificação através do sangue de Yahshua. Nós fomos justificados quando ele ressuscita e ele satisfez plenamente a justiça do Pai. E fomos justificados quando ele ressuscita. Porque o testamento só tem valor de aplicação sobre aqueles que serão beneficiados quando o atestador morre. E ele morreu, mas ele ressuscitou no dia determinado pelo Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 18 diz: Eu estive morto sim, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na mão a chave da morte e do Hades. Então, em todo lugar, manifesta por meio de nós a fragrância do seu conhecimento. 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Ruach, ou o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Ruach, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Romanos 15, verso 14. certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos demonstrardes aos outros. Outro texto ainda. Nós trazemos a fragrância do conhecimento do nosso Mestre. Porque nós trazemos a honra, nós recebemos a honra de trazermos a imagem dele.
Então agora em 1 Coríntios 2, versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de algo, ninguém as conhece senão pelo espírito de algo. Então, queridos, nós somos o bom perfume de Yahshua diante de Al e diante dessa sociedade que está oprimida, coagida, intimidada. Estão aceitando a mentira, a falsidade, o engano, em todos os setores da nossa sociedade, no Brasil, no mundo. Não há mais amor de semelhante para semelhante. Há uma busca inescrupulosa de ter reconhecimento pessoal, ter uma ascensão pessoal, acadêmica, financeira, profissional, social. Tudo isso é futilidade. É por algum tempo. A palavra diz que a nossa vida é como uma palha em chama. É como um nevoeiro. Como um nevoeiro que, com o calor do dia, ela se dissipa logo. Como uma flor que murcha com o calor. Não é as coisas que nós usamos, não é a casa em que nós moramos, não é o dinheiro que nós temos, não é os amigos que nós temos, que nos leva a chegar na presença do Eterno como um aroma suave. Não. Porque o homem natural, por todas as suas prerrogativas, que ele entende que pode auxiliá-lo a se aproximar do Eterno e viver o amor dele, não, querido. O homem natural, não tem como, por ele mesmo, viver esse amor. A não ser que quando o Eterno nos chama, através do seu Filho, e tira de nós a influência da nossa vida que nós recebemos no nosso nascimento natural. E quando ele nos leva junto com o Yahshua lá no madeiro, e lá no madeiro fica tudo isso, tudo que nós éramos influenciado com o nosso coração iníquo, rebelde, tudo que a vida natural, o nascimento natural nos trouxe, de separação, de condenação, de morte, por causa do pecado, ficou tudo lá no madeiro. E agora, queridos, pela fé que recebemos pela palavra de Yahshua, quando ele diz que lá no madeiro, ainda que ele se sentisse sozinho, mas ele não estava sozinho. Yahweh estava com Yahshua reconciliando consigo o mundo. Mas foi tão somente lá no madeiro que ele encontrou a nossa condição, a condição de todos os homens diante do Criador, separado, impossibilitado por ele mesmo
de voltar a ter intimidade com o Eterno, de ter amizade com o Eterno, de desfrutar do amor do Eterno. Mas agora, através de Yahshua, quando nós entramos na presença do Pai, Ele nos recebe como aroma suave de Yahshua. Porque quando Ele olha para nós, Ele enxerga Yahshua. E quando Ele olha somente para Yahshua, Ele nos vê cada um de nós. Então, querido, nós somos o bom perfume de Yahweh bom perfume de Yahshua diante de nosso Pai e de nosso Criador, o único e verdadeiro Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E o seu nome é Yahweh. Alguns anos atrás, eu quero encerrar essa conversa aqui. Espero que esses textos encontrem guarida no teu coração, no teu espírito, para você entender que o Eterno te ama e Ele quer cuidar de você. Ele quer que você desfrute desse amor que foi manifesto lá no madeiro através do seu filho Yahshua. Então, eu quero encerrar essa conversa lendo esse texto que o Eterno me deu alguns anos atrás, onde diz assim: o mundo é melhor sob a perspectiva de Yahshua. Nele está toda a plenitude de amor, alegria, felicidade e paz. Mas onde está a maior obra de Yahweh que coroa a sua existência? O pecado degenerou, mas Yahshua trouxe de volta esse melhor do mundo, o homem regenerado pelo seu sangue, e tem exalado o bom perfume de Yahweh e devolveu, uma vez por todas, todo o melhor do mundo. Você. Você, meu querido. Você é o bom perfume de Yahshua diante de Yahweh. E o Eterno te recebeu com alegria. Desfrute desse amor, querido. Nós recebemos a fé salvadora. E pela fé, nós entramos na sala do trono diante do Altíssimo. Esse é o veículo que nos transporta até a sala do trono, porque o sangue de Yahshua abriu um novo e vivo caminho que nos leva, que nos dá condições de se achegar ao trono da graça. E o veículo é a fé. Sabe qual é o combustível desse veículo? É o amor. Tá bom, querido? Fica na paz, estamos juntos. Que Yahweh e o seu filho seja, meu querido, com o teu espírito. Tamo junto. Um abraço. Até mais.